abrir as nossas Bíblias, vamos ao Evangelho de Marcos e aqui com dificuldade na tecnologia, não sei porquê. Mas vamos ao Evangelho de Marcos. Hoje é o tema, para mim é o meu tema preferido. Mas isso é para mim. Que fica no capítulo 12 e vemos que Jesus ele está mesmo no caminho, nos últimos preparativos para a cruz. E na semana passada, e temos falado sobre isto, sobre a autoridade e sobre o reino de Deus, sobre como o reino de Deus e a autoridade de Jesus se manifesta em forma de quê? Em que é que se manifesta a autoridade de Jesus? Manifesta-se em forma de quê? De amor. O reino de Deus é um reino de amor. É um novo reino onde Jesus é o centro e Jesus é amor, porque Deus é amor. Sim? Não sei se precisam da luz acesa. Não sei se alguém está... Não? É melhor acender, só para ajudar aos olhos ficarem abertos e a vermos melhor uns aos outros. Eu gosto de ver com quem falo. Mas vamos ler aqui em Marcos, no capítulo 12, esta passagem tão bonita, em que Jesus continua a revelar o reino, continua a falar de como o reino de Deus é singular, tão diferente daquilo que do nosso entendimento terreno, e que nos desafia, que desafiou aquela gente. Como ele desafiou aquela gente, ele desafiou nós. Aliás, nós não podemos estar à espera de passar pela vida de fé sem sermos desafiados. E se não estamos a ser desafiados, é mau sinal. É sinal de que não está a acontecer nada muito novo na nossa vida. E é suposto que aconteçam coisas novas na nossa vida. E para acontecerem coisas novas, a mudança traz desafios. E tem que trazer. Então isso é normal e desejável. E aquelas pessoas estavam a ser profundamente desafiadas. Não reagiram bem, a maior parte deles, alguns reagiram bem. Que nós possamos ser diferentes e reagir bem aos desafios que nos chegam. Marcos capítulo 12, versículo 28. Um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, fez desta pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus esclareceu: o mais importante é este: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo em importância é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. E o doutor da lei disse: muito bem, mestre, falaste com verdade ao afirmares que Deus é único e não há outro além dele. Que devemos amá-lo com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Cumprir estes mandamentos é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas. Jesus viu que a opinião do doutor da lei era muito sensata e concluiu: não andas longe do reino de Deus. Depois disto, ninguém mais teve coragem de lhe fazer perguntas. Um dia, em que estava a ensinar no templo, Jesus fez esta pergunta: por que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de David? É que o próprio David declarou, inspirado pelo Espírito Santo: Deus disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ora, se David lhe chama Senhor, como pode o Messias ser seu descendente? E todo o povo o escutava com prazer. Jesus continuava a ensinar o povo: cuidado com os doutores da lei, que gostam de se passear com trajes vistosos e de serem saudados na praça pública. Escolhem os primeiros lugares, tanto na sinagoga como nos banquetes. Devoram os bens das viúvas e dissimulam, fazendo orações muito compridas. Estes hão de receber um castigo bem maior. Noutra ocasião, estava Jesus sentado no templo, em frente da caixa das ofertas, e observava como o povo lá deitava dinheiro. Muitas pessoas ricas deixavam grandes esmolas. Nisto, chega uma viúva pobre e põe na caixa 2 moedas de cobre com pouco valor. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros.
Eles deram do que lhes subjava, ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Amém? Nós vamos ver, vamos falar do amor, né? Do amor de Deus, e vamos ver quatro facetas do amor. O amor tem muitas facetas, né? Tem muitas dimensões, é multidimensional. E vamos ver 4 facetas do amor. A primeira é que o amor, não estou a conseguir, não sei porquê, não sei se é a pilha que já está a dar de si. A primeira é que o amor é eterno. O texto começa aqui com um escriba, ou um doutor da lei, é um sinónimo, que parece ter uma atitude mais sincera do que os outros. Né? Os outros estavam mesmo numa de apanhar Jesus em falha, para depois terem um pretexto para o prenderem, para o matarem, e para pôr o povo contra Jesus, mostrar que Jesus era um falso mestre. E este parece ser diferente, este escriba, este doutor da lei. E então ele ouviu Jesus responder aos saduceus. Jesus estava no templo a falar sobre várias questões, a responder a perguntas, e perguntou qual era o mais importante dos mandamentos. E Jesus responde e fala daquilo que era o coração da fé dos judeus, chamado Shema Israel, que quer dizer ouve Israel, ou escuta Israel. Obrigado. E Jesus respondeu assim: ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é assim que começa o Shema. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo em importância é este: ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19:18. Não há nenhum mandamento mais importante do que estes. Esqueci-me de dizer Deuteronômio 6, 4, 5. Estes 2 mandamentos estavam na lei, eram coração da lei dos judeus. E se formos a Deuteronômio 6, 4, 5, está lá o Shema, Israel, e em Levítico 19:18 está lá este mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não há nenhuma invenção aqui, não se inventou o amor de Deus no Novo Testamento. O amor de Deus é eterno, eterno, não tem tempo. O amor de Deus é para todas as épocas, é intemporal, é para todas as épocas, é para todos os lugares. E mesmo na lei, o amor sempre foi a base. O amor sempre foi a base, porque Deus é amor. E isto sempre foi, não começou a ser no Novo Testamento. E o escriba, o doutor da lei, concorda com Jesus. Respondeste bem, mestre. E acrescenta ainda que o amor, mesmo de acordo com a lei, é melhor do que queimar animais em sacrifício e fazer outras ofertas. Portanto, já havia na lei esta noção para quem olhava para a lei e para as escrituras com conhecimento, não é? E sem tentar distorcer as coisas para o seu proveito próprio, como muitos fariseus faziam. Mas a lei já dizia isto, está em Oseias, capítulo 6, versículo 6. É melhor amar do que sacrificar. A obediência é melhor do que sacrifícios. Portanto, já havia esta noção de que o amor é mais importante do que qualquer outra coisa. E o escriba entendeu isto. O apóstolo Paulo diz exatamente isto em 1 Coríntios 13. O amor é eterno. As profecias desaparecem, as línguas acabam, o conhecimento passa. Nada disso tem a mesma importância do amor. Tudo isso passa. O amor permanece. O amor é eterno. Tudo vai passar, as nossas coisas, as nossas estruturas, os nossos programas, as nossas liturgias, tudo vai passar. Tudo isto vai passar. Os nossos dons espirituais, que são bons e nada contra isso, mas tudo isso vai passar. O que é que vai ficar? O amor. O que é importante? O que é central? O que é a essência da fé? É o relacionamento. O amor. O relacionamento é o mais importante. Tudo o resto ou serve
ou serve para fazer amadurecer e crescer o relacionamento, ou então está a fazer mais mal do que bem. Se serve para distanciar os relacionamentos, se serve para criar divisão, se serve para, seja o que for, que não seja o amor, está a fazer mais mal do que bem. Se não servir a aumentar a intimidade e o relacionamento e trazer saúde aos relacionamentos, então temos que fazer uma reavaliação com coragem. Coragem. Tudo pelo amor. Amém? Concordam comigo? Amém. É a palavra que o diz, não é? Então até aqui o padrão era este. Isto é o que nós temos no Velho Testamento, que nós vimos ainda agora. Mas quando diz aqui que o mandamento ama o teu próximo como a ti mesmo, qual é o limite aqui? Qual é o limite do amor que este mandamento nos coloca? Aqui há um limite. Se é ama o teu próximo como a ti mesmo, qual é o limite? Nós mesmos. Não é? Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então se eu não me amo a mim mesmo, não estou... Só posso amar assim só posso amar o meu próximo aquilo que eu me amo. É esse o limite. Mas Jesus traz algo novo. Por isso é que se chama o Novo Testamento. Novo. Há um novo e há um velho. E o novo é melhor do que o velho. Não é? Porque traz a revelação perfeita. Não quer dizer que o velho não seja importante. É fundamental, tem que lá estar. Mas agora temos o novo. E temos que nos reger pelo novo, porque o novo é que põe em perspectiva todo o velho. Sem o novo, o velho não tem qualquer sentido. Temos sempre que olhar para o velho em referência ao novo. Em referência ao novo. E é este o mandamento novo que Jesus nos traz. Amem-se uns aos outros, como a mim mesmo, como a nós mesmos. Não, como eu vos amei. É preciso que se amem também uns aos outros. Qual é o limite do amor? Não existe limite, porque o amor de Deus é ilimitado. Não é? Então Jesus amou-nos com um amor ilimitado. É um amor transcendente. Um amor superior a qualquer tipo de amor que nós, humanos, somos capazes de entregar. Não é? Jesus entregou algo totalmente novo. E o amor é esse. O amor é esse. O amor é Jesus. Nós olhamos para Jesus, para o que Ele fez e vemos qual é o amor que Deus nos ordena. É um mandamento. Nos ordena que tenhamos uns pelos outros. Não é uma opção. É uma obrigação. Amar é lei. E é lei inflexível. Não dá para negociar isto. Aquele escriba estava no caminho certo. Aquele escriba estava no caminho certo. Jesus disse, não andas longe. Não andas longe do reino de Deus. Mas estar perto é diferente de estar dentro. Não é? O que é que faltava àquele escriba? Porque é que Jesus não disse que tu já estás no reino de Deus? Disse, não andas longe. Não andar longe é melhor do que andar longe. Okay? É melhor estar perto do que estar longe. Mas também não é o ideal. O que é que Deus quer realmente? Porquê é que aquele escriba não estava dentro, só estava... Porquê? Faltava-lhe o quê? Faltava-lhe uma entrega total. Faltava-lhe uma rendição total. Faltava-lhe dar a vida. Dar a vida. Porque saber as respostas está ótimo. É bom saber as respostas. É bom ter algum conhecimento. Mas nada disso nos leva para o reino. Nada disso nos mete no reino. O que é que nos mete no reino? É entrega total de coração. É rendição total. É isso que o amor... É esse o mandamento do amor. É uma entrega total. E é isso que nos falta, irmãos. É isso que nos falta. É aí que nós temos de... É aí que nós temos de pôr o nosso foco. Não é em saber muitas coisas. Não é em saber muitas respostas. Não é em conhecer muito. Isso é bom, é importante. É importante. Mas não é tudo.
o mais importante do que isso é nós entregarmos verdadeiramente o nosso coração. Render-nos totalmente a Deus e darmos a nossa vida para Ele fazer a sua vontade em nós. Isso é tudo. Pode ser analfabeto, podemos ser analfabetos e não conhecer nada, mas se tivermos uma entrega total a Deus, para Ele, isso basta, estás no reino. Agora, podes saber tudo, podes saber a Bíblia toda, estás para a frente, ter todas as respostas. Se não entregas, isso para Deus não vale nada. Ok? Faz sentido, irmãos? Primeiras coisas primeiro. O amor à maneira de Jesus é totalmente prático. Não é um amor abstrato. Esta rendição total manifesta-se em frutos. Perdoar, exemplos, são só exemplos, havia muitos mais, mas é bom a gente ir ao concreto, não é? É bom a gente perceber o que é que isto significa na prática, no dia a dia. Não é aqui na igreja, aqui nas nossas reuniões, que são muito boas, irmãos. É uma bênção enorme, mas há mais 6 dias na semana. Há mais 6, não é? Isto é só um. Perdoar quando ofendido, acolher com hospitalidade, servir sem contrapartidas, partilhar o pouco que se tem. Manifestações do amor. De certeza que vocês tinham muitos mais exemplos para dar de amor prático, concreto, do dia a dia. E é aí que a gente tem que materializar este amor, manifestar o amor de Deus. E se o amor é o centro, a nossa liturgia principal, o nosso culto principal acontece quando? Quando cuidamos uns dos outros, todos os dias da semana, quando manifestamos o amor e não apenas quando celebramos juntos ao domingo. Que Deus nos livre, irmãos, de estarmos perto sem estarmos dentro. Que Deus nos livre disso. De sabermos as respostas e não estarmos totalmente entregues nas mãos de Deus. Ponto 2. O amor, outra dimensão do amor, outra faceta do amor que Jesus nos mostra aqui. O amor traduz-se em obediência. E imediatamente após falar disto, Jesus, ele toma a iniciativa de ensinar algo mais. E aqui, tanto quanto se saiba, ninguém lhe perguntou. Ele ensinava no templo e fez esta pergunta. Jesus estava a pregar. Não é? Imaginem, Jesus a pregar. Ou estar a ouvir Jesus a pregar. Ele fez esta pergunta. Como é que os doutores da lei dizem que o Messias é filho de David? É que o próprio David declarou, inspirado pelo Espírito Santo, Deus disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus, ele cita o Salmo 110. O Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Qual é o argumento de Jesus? O que é que Jesus está a revelar sobre ele próprio? Ele está a dizer, o Messias é filho de David e ao mesmo tempo que é filho, ao mesmo tempo que ele é filho, ele é Senhor. Portanto, ele nunca podia ser apenas filho de David se David lhe chamava Senhor. E um filho, um pai nunca chamava Senhor ao filho. E as pessoas naquela cultura, hoje em dia é diferente, não é? Na nossa cultura moderna, os pais chamam senhores aos filhos, há pais que chamam senhores aos filhos. Não é? Que Deus nos livre disso, mas acontece. Mas naquela cultura era impensável. Impensável. Um pai chamar senhor a um filho. Isso era... Não, o filho é que chamava senhor ao pai, mas David chama senhor ao seu filho. Porque Jesus era da linhagem de David. Ele tinha uma linhagem, não é? Da parte do seu pai terreno. E ele foi filho do seu pai terreno, apesar de não ter sido gerado pelo seu pai terreno. Mas foi filho do seu pai terreno e era dessa linhagem. Porquê é que isto é importante para nós hoje? Porque isso define também a nossa relação com ele e ajuda-nos a entender o que é o amor também. Jesus era filho de David e ao mesmo tempo era Senhor do Universo. As legendas estão trocadas, mas é isto. É. acaba por ser um bocadinho. Jesus é amor, então ele não é apenas nosso amigo e nosso irmão mais velho, ele é nosso Senhor. E ele ordena a nossa obediência. É um Senhor a quem nós devemos obediência.
E nós, na nossa cultura, temos dificuldade com isto. Na nossa cultura moderna, com obediência, com submissão. Temos dificuldade com isso. Achamos que o amor é o contrário de exercer autoridade. Achamos que as coisas são incompatíveis. Mas em João 14 e 15, Jesus é muito, muito claro. Se me amarem, hão de cumprir os meus mandamentos. Amor, obediência. O amor vê-se pela obediência. Okay? E a obediência prova o amor. Se observarem os meus mandamentos como eu observo os do meu Pai, permanecereis no meu amor como eu no do meu Pai. Quais são os mandamentos, então? Quais são os mandamentos? Vimos ainda agora. É amar. Não é? Amar o próximo como Jesus amou. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como Jesus amou. E isso é obediência. E aqui, nós, quando falamos de obediência, nós temos que falar de outra coisa que não é nada popular nos nossos dias, que é hierarquia. Existem hierarquias no amor. Existe uma ordem. A obediência tem uma ordem. Em Efésios 4 e 5, nós já falamos disto algumas vezes, as hierarquias do amor. Efésios 4 e 5 falam-nos disto. Falam-nos, sujeitem-se uns aos outros, mas existe uma ordem. Existe uma ordem. Qual? Se lerem estes capítulos, leiam Efésios 4 ao 6, porque está tudo muito bem explicado. Os filhos que amam os pais, obedecem-lhes. Certo? A esposa que ama o marido, respeita a sua liderança. Certo? Não ouvi. Estou a brincar. Os empregados que amam os patrões, submetem-se. Os cristãos que amam os líderes, deixam-se pastorear. São hierarquias do amor. Não são hierarquias não são hierarquias ditatoriais, nem autoritárias, mas são hierarquias. Hierarquias de amor. Deus ordenou as coisas assim. Tudo isto está muito claro. Não há aqui nuances. Mas há outras coisas a dizer. E nós vamos já ver isso. Okay? Fiquem assim, aguentem aí. Porque eu sei que na nossa cabeça já estamos a acrescentar aqui outras coisas. Estamos a acrescentar aqui vários mas. Não é? Mas, não é? No fim de cada uma das frases há um mas. Eu sei que há. Vamos já ver o mas. Mas Jesus, ele foi o exemplo máximo desse respeito pela hierarquia. Concordam comigo? Jesus obedeceu ao Pai até à morte. Uma obediência perfeita ao Pai. Sem qualquer rebeldia. Jesus na coisa mais difícil que o Pai o mandou fazer, coisa mais difícil de todas que o Pai o mandou fazer, e o Pai mandou Jesus passar pela maior injustiça da história. E Jesus disse: se puderes, passa de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. Portanto, Jesus é o modelo perfeito de obediência. Ele respeitou a hierarquia. Então, a hierarquia, temos que pensar se na nossa vida estamos a dizer eu amo Jesus e depois não estamos a respeitar as hierarquias, porque as coisas são incompatíveis. O amor pressupõe obediência a Deus, mas a obediência a Deus manifesta-se em respeito pelas hierarquias, que devem ser hierarquias de amor. Às vezes não são, mas não deixam de ser hierarquias. A vida é complexa, mas o princípio é este. O princípio é este. E temos que pensar na nossa própria vida. Se dizemos que amamos a Jesus, mas recusamos respeitar algumas hierarquias, alguma coisa está errada no nosso amor. Vamos já ver mais, vamos já falar mais sobre isto. Então, para resumir, amar a Deus e ao próximo como Jesus amou é obedecer a Deus. E obedecer a Deus é amar a Deus e ao próximo como Jesus amou. Tá? Podemos avançar?
Não existe, irmãos, aceitar Jesus como Salvador sem Ele ser Senhor da nossa vida. Aquela ideia, Jesus, aceito Jesus, Ele é Salvador, mas não podemos separar as coisas, Ele é Senhor também. Terceiro ponto, agora vamos aos mas, ok? Vamos aos mas. O amor traduz-se em liderança servil. Uma liderança que serve. Jesus, de repente, parece que muda de discurso, muda aqui, parece que muda radicalmente de assunto, mas tem tudo a ver com o reino. E tem tudo a ver com isto, tem tudo a ver com o amor. Marcos 12:40. Ele continuou a ensinar o povo, cuidado com os doutores da lei, que gostam de se passear com trajes vistosos, de serem saudados na praça pública, escolhem os primeiros lugares, tanto na sinagoga como nos banquetes, devoram os bens das viúvas, dissimulam, fazendo orações muito compridas, e estes são de receber um castigo bem maior. Um castigo bem maior. Cuidado, não é? A responsabilidade de quem está em liderança. Responsabilidade. E temos aqui vários nomes de grupos de pessoas que eram autoridades na época. Eu fiz aqui uma tabela. Isto não vamos estar aqui a ver ponto por ponto. Mas só para termos uma ideia que havia vários grupos ali de autoridades. Os fariseus, os saduceus, os escribas ou doutores da lei. E os herodianos, os do partido de Herodes. Que cada um deles tinha uma diferente atribuição na sociedade. Os fariseus eram mais líderes espirituais. Os saduceus eram mais a parte religiosa, política do tribunal, colaboravam com Roma. Os escribas eram intérpretes oficiais das escrituras. Eles ensinavam, julgavam casos, coisas complexas da lei. Iam aos escribas, aos doutores da lei, para eles ajudarem a interpretar. E os herodianos eram do partido de Herodes, ou seja, apoiavam politicamente Herodes e colaboravam com Roma. E estavam muito bem ali naquele sistema. Mas todos eles, como nós vimos da última vez, todos estes grupos, com exceções, porque houve pessoas que até se converteram e várias pessoas destes grupos, não é, que seguiram Jesus, mas todos se uniram para matar Jesus e para o prender e matar. Mas Jesus, ele exerce autoridade plena. Ele disse em Marcos, desculpa, isto não é Marcos, é João 13. João 13, versículo 13. Chamam-me mestre e senhor e têm toda a razão porque eu sou. O que é que Jesus fez? O que é que Jesus fez depois de dizer isto? Ou antes de dizer isto, desculpa. Alguém sabe? O que é que ele fez antes de dizer isto? João 13. Ninguém sabe? Lavou os pés aos discípulos. Antes de dizer isto, ele lavou os pés. E ele fez a tarefa mais baixa, uma das tarefas mais baixas daquela sociedade. Que era o empregado, o servo ou o escravo, que nas casas tinha a função de fazer aquilo que mais ninguém queria fazer. E uma dessas coisas era lavar os pés às pessoas que vinham da rua, com os pés todos sujos, todos badalhocos, porque aquilo era terra batida, não é? Não havia estradas de alcatrão. E então as pessoas chegavam com os pés todos sujos e o escravo lá ia com a bacia e com a água lavar os pés às pessoas mais importantes. Jesus fez isso. O mestre e senhor. E ele disse, tem toda a razão em chamar-me mestre e senhor, porque eu sou. Mas antes de dizer isto, Jesus lavou os pés aos discípulos. Portanto, estamos a ver aqui o que é liderar com amor à maneira de Jesus. Não é, a autoridade no reino de Deus não é para subir na vida, não é para ser muito importante. Não é como aos fariseus, Jesus estava a dizer isto exatamente para mostrar isto. Os fariseus gostavam era da posição, gostavam era que toda a gente reparasse neles, gostavam era de estar nos lugares mais importantes, que toda a gente os respeitasse muito e os saudasse muito. Eram as pessoas, eram a nata da sociedade, não é? A fina flor. E eles gostavam disso, eles alimentavam-se disso. Isso era o alimento deles. Faziam, e ainda por cima, abusavam das pessoas, aproveitavam-se da sua posição para abusar das pessoas mais frágeis da sociedade. Um dos grupos mais frágeis daquela sociedade eram quem? As viúvas. Porque perdiam o marido
E se não tivessem mais família que as sustentasse, elas ficavam completamente desamparadas. Viúvas e órfãos, grupos mais frágeis daquela sociedade. E eles aproveitavam-se. Agora, não podemos confundir serviço e liderança servil com fraqueza. Jesus não era nenhum banana. Jesus não era nenhum totozinho. Né? Ele liderou, ele exerceu a sua autoridade de forma servil, mas ao mesmo tempo com firmeza, confrontando o erro, chamando ao arrependimento, e tudo isso é amor. Isso é amor. Se for feito com o coração certo. Isso é amor. O amor não é permissivo. O amor não é deixar fazer tudo. O amor não é ser um banana, ser como se diz em inglês, um people pleaser, né? Alguém que quer agradar a toda a gente. Isso não é amor. Isso não é amor. Agora, também, o amor não é autoridade, não é exercer autoridade com autoritarismo. Isso também não é amor. Vamos voltar a Efésios, porque falta os mas, né? Mas, que se calhar não são mas, são is. Né? Porque as duas coisas têm que lá estar. E uma coisa não é incompatível com a outra. As duas coisas têm que lá estar. Os pais que amam lideram sem irritar os filhos, mas corrigindo-os com equilíbrio e disciplina. Está lá em Efésios 6. Com equilíbrio e disciplina, sem os irritar. O marido que ama a mulher dá a vida por ela. Como Jesus deu a vida pela igreja. O marido é a cabeça da mulher, como Jesus é o cabeça da igreja. É essa a ordem que Deus estabeleceu. Mas o marido dá a vida pela mulher, servindo e dando tudo, como Jesus deu a vida pela igreja. Os patrões que amam não são ditadores para os empregados. Não os ameaçam. Está lá em Efésios 6 também. Estão ali as referências dos versículos, para depois verem. Os pastores que amam a igreja servem como Jesus. Os líderes religiosos, entre aspas. Não é? E estas são as hierarquias de amor. Funcionam nos dois sentidos. Irmãos, aqui requer-se um coração como Jesus. Um coração como o de Jesus. Nós podemos agarrar a muita coisa. Podemos agarrar o meu patrão não é bom para mim, eu também não lhe vou obedecer. Podemos agarrar a muita coisa. Não é? Podemos arranjar muitos subterfúgios, muito jogo de cintura para tentarmos evitar algumas coisas. O meu pai não lidera como deve ser, então eu também não lhe vou obedecer. O meu marido não é um bom líder, então eu não vou respeitá-lo. Nós podemos, ou então, ao contrário, não é? A minha mulher não faz o que devia, então eu vou partir para a violência. Não é? Podemos arranjar muitas desculpas e desculpinhas aqui, e há casos muito complicados e muito extremos, mas no normal, irmãos, o que nós temos que fazer aqui é buscar ter um coração como o de Jesus. Não é arranjar desculpas para não fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Arranjar desculpas para não vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. Nunca vai haver um pai perfeito, nunca vai haver um filho perfeito. Deus sabe disso quando diz isto. Deus sabe que nunca ninguém vai ser perfeito, mas nessas imperfeições é esta a ordem que Deus ordena. Estamos à espera que alguém seja perfeito para obedecermos, nunca vamos obedecer e vamos nos agarrar a isso como uma desculpa para não fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nunca nada vai funcionar assim. Nunca nada vai funcionar assim. Quem é mais maduro deu o primeiro passo. E a pergunta de Jesus para nós é esta: se nós estamos a usar a nossa posição para ter o melhor lugar no banquete, ser servidos, se é essa a nossa postura na vida, ou se usamos a nossa influência para servir e levantar os outros. Todos nós somos chamados para todos nós temos uma vocação de liderança e todos nós temos uma vocação de submissão. Todos. Em diferentes contextos e diferentes níveis. Todos
Toda a gente é chamado para ser um líder. Toda a gente é chamado para ser um pastor. O homem é chamado para ser um pastor na sua casa. A mulher é chamada para ser pastora na sua casa. São chamados os dois para obedecer, noutros contextos, para obedecer no emprego. São chamados os dois para obedecer a Deus. Todos são chamados para obedecer, todos são chamados para liderar. Irmãos, o que é que isto nos obriga? Obriga-nos a amadurecer. Obriga-nos a assumir responsabilidade. Nós não somos chamados para deixar para os outros aquilo que nós temos de fazer. Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Não é estar a arranjar desculpas nos outros. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Cada um a sua. E se alguém falta à responsabilidade, há formas de lidar com isso. E temos que lidar com isso. Varrer para debaixo do tapete. Às vezes há coisas que a gente não se chateia muito porque não vale a pena. Mas há outras que a gente não pode deixar passar. Ter discernimento para perceber qual é qual. E aquelas que a gente não pode deixar passar, coisas que são inegociáveis, coisas que violam princípios inegociáveis, nós não podemos varrê-las para debaixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, aquele tapete vai desaparecer e toda a porcaria que lá está debaixo vai encher a casa. E depois é o salve-se quem puder. Às vezes precisamos de ajuda, às vezes precisamos de intervenção de outras pessoas que, graças a Deus, a família de Deus tem pessoas assim que nos podem ajudar. Eu já recorri à ajuda de outras pessoas mais sábias do que eu, ou pelo menos que podiam fazer uma análise melhor do que eu de muitas situações. E nós precisamos disso, irmãos. Agora, deixar passar, deixar andar, nunca dá bom resultado. Pelo menos aquilo que é inegociável. Há coisas que a vida é mesmo assim, coisas que a gente tem que conviver, porque são assim, pronto. Enfim, há muita coisa que a gente não pode... que a gente tem que se conformar. Mas é preciso perceber o que é o quê. Vamos terminar. Irmãos, só falta aqui um pontinho, que é o ponto 4. O amor traduz em sacrifício total. Chegamos ao fim do capítulo e este episódio da viúva pobre, nós normalmente isolamos esta passagem e falamos só desta passagem quando se fala de ofertas. Mas esta passagem está aqui neste lugar, com um propósito muito maior do que esse. Esta passagem fala-nos do reino de Deus. Fala-nos do reino de Deus. Esta passagem aponta-nos para o centro do reino de Deus. Aponta-nos para quê? Aponta-nos para a cruz. Prepara-nos para a cruz. Dá-nos uma figura da cruz. Jesus senta-se em frente à arca do tesouro, vê os ricos a lançarem grandes quantidades, ouve-se ali o barulho das moedas a caírem, e de repente chega uma viúva pobre, 2 moedas pequenas de cobre que valiam quase nada, e Jesus, ninguém notou, mas Jesus notou. E quando ninguém nota, Jesus nota. Podemos ter a certeza disso. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: fiquem sabendo que esta viúva pobre deitou mais na caixa do que todos os outros. Eles deram do que lhes sobejava, ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Sabem, o auge do amor não é... Tudo isso é importante, mas o auge do amor, o ponto mais elevado, não é obediência, não é o exercício da autoridade. O auge do amor é dar tudo. Tudo começa aqui. Está no fim da passagem, mas é aqui que tudo começa. Quando nós damos tudo, aí estamos em condições de obedecer e de liderar. Estamos em condições. Porque primeiro nós precisamos dar a vida. E quando diz que ela deu tudo o que tinha para viver, a tradução literal, isto era usado para posses. Quando alguém... A subsistência, né? Esta palavra bion, que é de onde vem a palavra bios, de biologia, de vida, fala de subsistência, mas não é por acaso que isto está aqui. Não é? Porque literalmente a expressão em grego é esta: deu toda a sua vida. Ela deu toda a sua vida. Deu tudo o que tinha para viver. E isto liga-nos diretamente a João 15, que diz, Jesus diz isto: não há maior amor
do que dar a vida por aqueles a quem se ama. Este é o maior amor. É o auge do amor. É o ponto mais elevado do amor. E esta é o nosso objetivo. Este é o nosso objetivo. Ela deu tudo o que tinha para viver. Jesus deu tudo o que tinha. Jesus deu toda a sua vida. Ele deu-se na cruz. Ele esvaziou-se totalmente. Ele não reservou nada. É assim que o verdadeiro amor se prova. É no sacrifício total. Dar a vida completamente. Então, Deus, Ele não quer uma parte de nós. Ele não quer só o dinheiro. Ele não quer só a nossa generosidade com bens materiais. Ele quer toda a nossa vida. Toda a nossa vida entregue em sacrifício. E temos que perceber o que é que isto significa na prática também. O que é que significa este convite de amor radical? É um amor radical. Jesus chama-nos para um amor radical. Sem meias medidas, sem reservas, sem justificações, sem pretextos, enfim, sem jogos de cintura, sem mas. Amor radical. Amor radical. O que é que isto significa na prática? Olha, o que é que significa dar a vida na prática, no dia a dia? O que é que significa? O que é que isto significa, irmãos? Há tanta coisa, não é? Há tanta coisa que se pode, há tanta coisa que se pode dar no dia a dia. E é algo para cada um de nós pensar. O que é que significa isto? Dar tudo, servir com tudo, pôr tudo ao serviço dos outros. Sacrificar. Sacrificar tempo, sacrificar conforto, sacrificar posses, sacrificar, dar, entregar. O amor é isso. Não é? Quem ama, entrega. Vamos ficar de pé. Irmãos, que nós sejamos conhecidos por isso. Que os cristãos sejam conhecidos por isso. Hoje é dia de eleições. Que as pessoas não nos conheçam pela nossa bandeira política. Que as pessoas não nos conheçam pela nossa militância. Que as pessoas não nos conheçam as nossas visões sociais. Tudo isso tem o seu lugar. Mas que as pessoas nos conheçam pelo nosso amor radical. Pela diferença que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nos contextos onde estamos. Na nossa família, que as pessoas nos conheçam pela nossa postura na nossa família, de saber obedecer, de saber liderar. Que as pessoas nos conheçam pela nossa postura no nosso local de trabalho, de saber respeitar, mesmo quem não nos respeita, mas saber fazer a diferença. Irmãos, que sejamos conhecidos por isso. Aqui, neste lugar, na nossa família, sejamos conhecidos pelo amor radical que temos uns pelos outros. Quando as pessoas chegam aqui, veem que nós entregamos aquilo que somos uns aos outros, que nos apoiamos uns aos outros, que nos acolhemos uns aos outros. Amém. Amém. Podemos pôr o nosso braço ou chegar perto de quem está ao nosso lado e tomar assim consciência de quem estamos, com quem estamos aqui, que estamos juntos, que somos família e orar juntos, irmãos, orar para que o amor radical de Deus se manifeste na vida de quem está ao nosso lado. Amém? Amém. Sim. Por vocês? Claro. Claro que sim.